Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E hoje um vídeo de questão de jogo, mesmo não tendo jogo, porque aconteceu uma coisa interessante, né, nessa quinta-feira. A gente foi avisado ontem no final da tarde, assim mais ou menos, que o Santos ia promover uma reunião ali, não é uma reunião, era um bate-papo mais ou menos, entre alguns jornalistas e o técnico Pedro Caixinha. O CEO também, Pedro Martins, estava por lá. Mas o Pedro até foi um bate-papo longo, inclusive, com o Caixinha. Era para o Caixinha explicar a metodologia dele de trabalho, coisas que ele pretende, coisas do time, enfim. E o Pedro Martins antes fez meio que um comunicado, né, falando que o Pedro Martins até ficou só por 3 minutos, depois ele tinha uma reunião para sair e disse que pretende fazer outro desse para poder falar sobre mais parte do trabalho dele, né, trabalho da parte de direção. Então, o Pedro Martins até falou dessa questão de metodologia, de mudança de mentalidade no clube, que demissões precisaram acontecer para ter essa mudança, e como foi feito o projeto, né, e esse projeto envolvia mudança do patamar do clube institucionalmente, estruturalmente e dentro de campo, que pretendia ter um time agressivo, um time que jogasse para frente e que buscasse o gol, para romper um pouco da sequência que foi do Santos sendo uma equipe que não jogou dessa forma, uma equipe que não tinha tanta característica de agressividade, seja para marcar, seja para atacar, como foi nos últimos anos. Então eu achei bem interessante, inclusive espero ansiosamente para ver o papo com o Pedro Martins, porque é um cara que fala bem, né? E depois tivemos ali um papo com o Pedro Caixinha, por um bom tempo. O Pedro Caixinha, eu nunca conversei, quer dizer, já conversei com alguns técnicos assim, em bate-papos dessa forma, ou entrevistas mesmo, mas não foram muitos, né? Mas de longe o Pedro Caixinha é o mais didático, quem, de repente até os outros conhecem muito mais de futebol do que ele, mas se conheciam, não explicavam tão bem, não falavam também, não conseguiam te transmitir também o que pretendiam nas suas equipes. E o Caixinha falou nesse bate-papo aí, eu lamento até que alguns colegas não tiveram um pouco de discernimento para fazer um certo tipo de pergunta, porque muita gente tentando apurar, não era para tentar apurar ali era para tentar entender certos pontos, mas tudo bem, cada um tem a sua forma aí de trabalhar, só acho que não encaixava ali no momento. E particularmente uma das coisas que eu gostei muito, inclusive até pedi para ele explicar uma hora que ele falou, era a questão da marcação, né? A questão da marcação lá na frente, a marcação pós-perda, a pressão pós-perda, e acho que tem pontos aí interessantes. Na primeira rodada, por exemplo, aliás, eu vou até começar falando, o Caixinha ontem foi na EP, né, deu uma entrevista lá, e ele falou muito sobre aquela questão de, por utilizar o Gil conseguindo jogar em 25 metros, né, que é o espaço que ele pretende que a equipe tenha ali, marcando a compactação da equipe, e explicou como o Santos quando marca alto e tudo mais, enfim. E aí hoje, dentro dessa questão, ele explicou muito sobre como pretendia a equipe marcando, como ele vê essa forma, como ele treina isso, mostrou pra gente no quadro, pegou o quadro mesmo como se a gente fosse os atletas e explicou, olha, eu quero fazer isso, enfim. Eu vou até tentar colocar no campinho, obviamente não vou explicar tão bem igual ele, mas vou explicar só em questão de posicionamento. E aí, até fiz um comparativo, falei, aquela estreia contra o Mirassol, o Santos marcou muito agressivo, muito lá na frente, né, e tal. E ele falou que, claro, aquele foi um exemplo, mas que ele foi adaptando conforme o elenco que ele tem, conforme as peças que tem, o que é de uma forma inteligente. Às vezes você não consegue aplicar alguma coisa porque você não tem tantos jogadores com aquela característica. E ele falou que para ele, o melhor comportamento dessa forma da pressão pós-perda, da marcação do bloco alto, foi contra o Noroeste. E eu até puxei alguns vídeos para a gente mostrar aqui desse jogo em específico contra o Noroeste, para a gente poder falar. Então, claro, ele ainda explicou também que meio que vai adaptar ao adversário, né, ao longo da Série A. Em alguns momentos o adversário não vai deixar o Santos marcar tão lá na frente, porque também tem qualidade do outro lado. Em alguns momentos o Santos mesmo vai conseguir ser mais agressivo. E o principal, que é atacar a bola, é o famoso defender atacando, que ele disse, né? Quando perder a bola, atacar a zona que a bola estiver, ou conseguir ser mais agressivo para tentar roubar rápido, e de preferência, assim que roubar, um passe rápido para frente.
A ideia dele, inclusive, disse que ele treina muito isso, ele pede aos jogadores isso, que é, assim que roubar a bola, o primeiro passe ser para frente. Porque se nessa você consegue já tirar um jogador do adversário para contra-atacar, ou para atacar mesmo com mais tranquilidade, ele já está satisfeito. Mas ele ainda disse, né? Se rouba a bola e consegue um passe, tira 2, 3, você já saiu praticamente em uma vantagem muito maior para conseguir finalizar. Então eu achei isso muito interessante. Até pretendo colocar o campinho aí na tela nesse momento. E é um campinho mais ou menos explicativo, né? Porque o Santos, quando marca ali na frente, inclusive tendo as peças todas à disposição, né? Tem Schmidt e Bom Tempo um pouco mais avançados e tudo mais, mas a equipe inteira mais para frente. E, por exemplo, eu coloquei o campinho aqui, mas é de uma forma mais, como é que eu posso dizer, pitoresca, é de uma forma um pouco mais liberal, não é sempre necessariamente desse sentido com essas posições, é claro. Mas o primeiro gatilho de pressão é o Neymar avançar. Então, ou seja, o Santos, por exemplo, eu vou até colocar depois quando defende no 4-4-2, né? Então, o Santos, quando defende o 4-4-2, é o Neymar e o Tiquinho. O Neymar é o primeiro gatilho de pressão para subir. Na saída de bola também, quando o Santos vai marcar um tiro de meta, a ideia é justamente levar esse balanço para onde o Neymar for e o adversário estiver com a bola. Por exemplo, vamos supor que a bola foi para o lado esquerdo e o Neymar subiu no primeiro defensor que estiver com ela. Então o Tiquinho acompanha, o Guilherme também, o Schmidt fecha pelo meio, o Bom Tempo a sobra e o Soteldo vai voltar um pouquinho para fechar o lado direito. É assim que vai acontecer mais ou menos. Se for do outro lado, a mesma coisa. Aí no caso pode ser o Tiquinho, o Neymar vai vir um pouco mais para o lado, o Bom Tempo avança, assim como o Soteldo e o Sherman também. Então a ideia é fazer povoar onde tiver a bola para o Santos conseguir subir e marcar bem. E marcar rápido, de preferência no alto. Claro, repetindo, não é sempre que vai se conseguir fazer isso, mas quando se conseguir, a ideia é ter essa roubada de bola rápida. E aí eu até coloco um vídeo passando para vocês aí, que é de uma oportunidade contra o próprio Noroeste, né? Que o Santos rouba a bola e consegue criar. Eu vou até tentar deixar em frames depois, além do vídeo em si, só para ver mais ou menos o encaixe de marcação. Mas como vocês podem ver, o Santos rouba a bola no lançamento, por exemplo, e apesar do passe errado, consegue ainda criar uma chance de finalização. Agora com o campinho no 4-4-2, com a equipe mais próxima, né? E o Caixinha até cita, né? E que ele já tinha falado outra vez em uma entrevista coletiva, só não lembro de qual jogo agora, mas ele fala que ele perguntou ao Neymar, né? Como vocês defendiam lá no Barcelona? E o Neymar falou, o Messi e o Suárez na frente, e ele defendia pelo lado esquerdo. Então ele falou pro Guilherme, o Soteldo, na época acho que ainda não tinha o Roleiser, mas os pontas aí que tem que fazer esse trabalho de fechar e de marcar, meio que correr por ele, porque aí o Neymar é justamente esse primeiro gatilho de pressão, de subir na bola quando o adversário estiver do lado dele, ou se for do outro lado também o Tiquinho subir, o Neymar acompanha. Mas é importante pontuar que ainda assim, no caso desse campinho, eu estou apontando para cá, mas nem sei se está desse lado aqui, mas enfim, é uma marcação no bloco médio-alto, mas que o Santos já posiciona para defender mais à frente e da mesma forma, tentar ser agressivo, por mais que, no caso, o adversário já tenha subido um pouquinho com a bola nessa situação, né? E para finalizar, o Caixinha falou muito também sobre construção, né? Eu vou colocar um dos lances em que o Santos rouba a bola, mas já dá o tapa para frente, né, nessa roubada, mas até nem sai uma grande jogada aí. Mas o Caixinha falou bastante também durante esse bate-papo, uma construção desde lá de trás, né, o porquê usa 3+2, né, que são, no caso, os dois zagueiros normalmente e o Escobar, né, fazendo esses 3 primeiros e os 2 volantes na frente. Às vezes também usa os 2+2 e deixa o Escobar subir, né? Enfim, ele explicou bastante sobre isso, falou bastante sobre o time, a versatilidade que ele gosta dos seus atletas, a situação do lateral direito dele ser sempre um ponta e você ter esse ponta direita indo por dentro, o lateral ser quase um ponta, né? E o ponta direita ir por dentro para ajudar o Neymar a armar, né? Inclusive num dos vídeos eu vou tentar deixar um frame disso aqui, talvez até enquanto eu esteja falando agora, porque tem uma dessas roubadas mais ou menos o posicionamento acontece isso,
do jogador da ponta vir para o meio e formar-se um quadrado ali por dentro, que é a ideia dele. É justamente você ter um quadrado com os dois volantes, né? E ali o Neymar e mais um ali na frente para serem os armadores. Isso independe do Neymar, tá? Pode ser, por exemplo, na estreia, se a gente não tiver mesmo ele, como não deve ter, tá? O Santos até divulgou um comunicado hoje que ele estaria preservado ainda aí para se recuperar 100%. Que seja o Rolês e o Soteldo, eles seriam esses dois caras, mas com os dois volantes ali. Então, é muito bem explicado. É algo até que, sinceramente, a gente que assiste e que trabalha com isso, falando no meu caso, eu tenho a obrigação de entender, né? O torcedor talvez não tenha, mas vai enxergar isso vendo análises, vendo o próprio Caixinha explicando, por exemplo, em coletivas e tudo mais. Aqui você olhar até um quadro é muito mais fácil, né? Fica mais didático ainda, mas certos desses conceitos a gente já falou aqui. A saída, por exemplo, com 3 jogadores mais 2, a gente já falou aqui algumas vezes. Quando o time ataca com 3-2-4-1, né, praticamente, porque os laterais sobem muito e aí você tem o Tiquinho isolado lá na frente, ou às vezes até sendo 2 na frente e 3, né, por dentro, 3-2-3-2, né, dessa forma. Enfim, a gente já falou aqui bastante, inclusive, porque dentro das propostas de jogo dele, de construção e da forma como a equipe ataca, a gente já conseguiu ver esses padrões em determinados momentos. E aí a gente vai ter a oportunidade de ver no Campeonato Brasileiro agora, claro, com rivais mais fortes, um nível de enfrentamento maior. E que o Caixinha disse, que a equipe está num nível de entendimento muito bom dos comportamentos que tem que ter na hora de defender, na hora de ter a bola no pé. A gente espera realmente que aconteça isso, porque campeonato muito difícil pela frente, tivemos um tempo aí para ser trabalhado, para ser aproveitado, e a gente fica bem feliz se o Santos conseguir colocar em prática isso. Fechou? Hoje mesmo a gente volta aqui ainda, porque tem São Paulo e Santos no Sub-20, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, lá em Cotia, jogo dificílimo. O Bernardo parece que não vai jogar, sentiu a coxa de novo. Enfim, vamos falar aqui. E se você puder, se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo e se inscreve no meu segundo canal também, se você puder, que eu criei recentemente para falar mais sobre futebol internacional. Vou deixar aqui no final do vídeo, se você puder se inscrever também. Fechou? Até, pessoal. Valeu!